isso aqui também movimentou o noticiário econômico na última semana. A agência de classificação de risco, né, uma das principais, a Moody's, né, eleva rating do Brasil, que fica a um passo do chamado grau de investimento. Isso significa que se o Brasil tiver mais uma elevação, o Brasil recebe o chamado grau de investimento. Gente, assim, eu não gosto muito desse tipo de coisa, porque na prática, isso pouco altera. Pouco altera. Porque o Brasil tem um orçamento muito engessado, em função do arranjo legal, e isso que atrapalha mais, no meu entendimento, o desenvolvimento da economia do Brasil. Então falta investimento público, falta liberdade para o manejo do orçamento público. Então o Banco Central é muito refém do mercado, que manipula inclusive as ações do Banco Central, deixando o Banco Central refém dos interesses de pequenos grupos. Então o Banco Central não atua no mercado de juros futuros, não tem sequer atuado no mercado de câmbio. Então essa classificação de risco, ela me passa uma vibe muito mais assim: continuem assim, veja que bom que tá, vamos gerar uma notícia positiva para vocês agora. Mas, ao mesmo tempo, também passa um outro recado: continuem nesse caminho, que é um caminho perigoso. O Brasil cresce menos do que deveria, embora atravessando um momento relativamente bom no mercado de trabalho, da renda do trabalhador. Claro que é muito ruim quando a gente vai para o mundo real, porque se a gente tem menos de 7% de desemprego, a gente está falando de desemprego formal. Enquanto que o desalento é muito alto, enquanto que o emprego é insuficiente. A gente fala em recuperação da renda? Sim. Residual, comparado ao Brasil mesmo, de uma renda que ainda é muito baixa e não atende o trabalhador. Então veja, nós tínhamos que estar crescendo muito mais rápido. Se a gente olha, por exemplo, o saldo da nossa balança comercial, se a gente olha para as nossas reservas internacionais, se a gente olha para o perfil da nossa dívida, quase que 100% em moeda emitida pelo Banco Central. Então nós temos condições de avançar. Mas quando essas agências de risco tomam esse caminho, isso influencia a política dos economistas do Banco Central, do governo, a entender que o caminho está correto, sendo que hoje os resultados da nossa economia são fruto de dois espaços fiscais que nós encontramos ao longo dos últimos anos. Seja os gastos, com a suspensão do teto de gastos em função da pandemia e com a redução da taxa de juros, seja depois com a emenda da transição, que também deu espaço fiscal para o governo. Depois nós tivemos um rearranjo que foi beneficiado pelo investimento estrangeiro, pelo resultado da balança comercial. Mas a gente sabe que no longo prazo, o arcabouço fiscal do Haddad tende a esfriar ainda mais uma economia que deve crescer perto de 3%. O que é pouco para um país que poderia estar crescendo 5%. Dada a dinâmica da nossa economia. E mais, nós estamos ainda criando uma situação perigosa com juros altos que devem ser elevados já na próxima reunião mais uma vez, criando uma situação onde nossos agentes econômicos não conseguem investir. Então nós temos baixo desemprego e não há investimento porque o nosso setor produtivo gasta mais com taxa de juros do que com investimento. Ou seja, a taxa de juros ainda está achatando a capacidade de investir da nossa economia, que poderia ser a forma de superação dos gargalos estruturais derivados de um mercado de trabalho aquecido. Então, ao invés disso, se mantém juros altos e se procura, de alguma maneira, aumentar o desemprego. Esse é o caminho que a economia brasileira tende a ir com as ações do Banco Central. E a ação das agências de risco, sublinhando e incentivando essa política, apenas incentivam o governo a segui-la. E é isso que a gente não quer.
E basicamente foi o que a gente viu, porque nessa semana, por exemplo, o Gabriel Galípolo, que será o novo presidente do Banco Central a partir do ano que vem, indicado pelo Lula, foi submetido à sua sabatina no Senado Federal e foi aprovado com ampla maioria, assumindo um discurso de manutenção desta mesma política econômica. Então vejam, é o recadinho através do Múcio, é o recadinho através da Justiça dos Estados Unidos pedindo explicações da compra dos caças brasileiros de uma empresa da Suécia. É também o enquadramento do novo presidente do Banco Central indicado pelo Lula. E o Galípolo já dá a entender que deve seguir essa política do Banco Central, inclusive elevando ainda mais a taxa de juros do Brasil. Só que nessa semana, a gente também teve a divulgação de um escândalo. Vocês viram isso na TV sendo divulgado como um escândalo? Isso é um escândalo. A gente já vem dizendo aqui há algum tempo que o Banco Central, que é independente do governo, mas dependente da Faria Lima, né, controlado, roboseado, manipulado pela Faria Lima, como o gestor lá, o Pedro Cerise, lá do Scopus Investimentos, que é um desses grupos, inclusive, ouvidos para a formatação do tal Boletim Focus. Esse Boletim Focus, gente, reúne a opinião de gestores de uma panelinha do mercado financeiro brasileiro e é um punhado de gente, é quase que literalmente meia dúzia de pessoas que informam suas perspectivas para montar esse boletim que é incluído nas projeções do Banco Central enquanto norma operacional do Banco Central, criando uma profecia autorrealizável. Então a Faria Lima basicamente manipula o Banco Central a fazer aquilo que ela quer. E o Brasil tem um quadro de rentismo, gente, que é bizarro até mesmo para padrões do capitalismo que já tem normalmente quadros bizarros de rentismo. No Brasil não é negócio bolsa, no Brasil não é negócio indústria, no Brasil não é negócio nem mesmo o agro. Se você tem liquidez em volume, é para segurança do título público. PCA mais 7 é amanhã. Isso é uma rentabilidade absurda. Se a gente compara com bolsa, a gente percebe. E tem muita gente mamando nisso. Porque não faz sentido a gente ter essa taxa de juros que a gente tem no Brasil. São pseudo-argumentos construídos por meia dúzia de gestores que influenciam as decisões do Banco Central. Para vir lá, toda uma equipe, uma tropa de choque para enquadrar o Galípolo, para seguir essa mesma política. Veja a justificativa do Banco Central. Eu vou colocar aqui na tela, vai ficar grande, mas vocês vão ficar me ouvindo. Isso aí tá no site do Banco Central e eles publicaram para justificar essa política absurda de juros do Brasil. Só que, gente, isso depõe muito mais contra o Banco Central do que qualquer coisa. O quadro é por que os juros no Brasil são tão altos? Então eles colocam ali uma taxa de recuperação de crédito mostrando que o Brasil está no fim da fila. Aí eles mostram, por exemplo, a dívida bruta do governo. Também o Brasil como tendo a mais elevada. Aí eles mostram o crédito direcionado, mostrando como esse crédito é engessado. Mostram o volume de CDCs do Brasil, ou seja, o crédito ao consumidor mesmo, né? Aquilo que o brasileiro se endivida no crédito. E também a taxa de poupança no Brasil. Mas vamos olhar para esses dados com um pouco mais de atenção. Veja, recuperação de crédito. Vamos entender uma coisa, tá, gente? Taxa básica de juros é taxa Selic. É a taxa praticada no mercado interbancário de reservas. Não é a taxa que você, cidadão brasileiro, toma o seu empréstimo. Tá? E outra, quanto mais elevada a taxa Selic, maior pressão no spread bancário, maior o juro que você paga. Quanto maior o juro que você paga, mais difícil você pagar. Então vejam, isso também dificulta que o prestamista pague o empréstimo. Dívida bruta do governo,
Isso é uma grande bobagem. Por quê? Porque a dívida do governo é quase que 100% em real, moeda que o Banco Central emite. E o fato da taxa de juros ser tão alta faz com que a gente precise de tanto crédito direcionado no Brasil para que haja produção. Vocês já pensaram a nossa produção agrícola ou mesmo a nossa produção industrial sem BNDES, sem plano safra, ou seja, sem crédito direcionado, sem crédito subsidiado? Taxa de poupança. Poupança é uma função da renda, gente. Não da taxa de juros. Isso é uma questão lógica, só poupa quem tem. O Brasil tem uma renda curta. Renda curta significa poupança curta. O mesmo motivo que faz o brasileiro recorrer ao CDC. Então, esse quadro do Banco Central não só não explica o porquê da taxa de juros alta no Brasil, como ainda depõe contra o próprio Banco Central, na medida que essa taxa de juros alta pressiona e dificulta, por exemplo, que os bancos cobrem pelas dívidas. Tem um quadro que tem aqui uma comparação do Brasil com algumas economias de países do mesmo porte econômico do Brasil. O que demonstra ainda mais a bizarrice que é a nossa taxa de juros. Porque além desse quadro, a gente também tem que entender o seguinte: o Brasil tem outros dados que não estão aí, que também fazem com que fique mais impossível ainda de justificar uma taxa de juros como a que a gente tem no Brasil, que só não é maior do que a da Rússia, que é um país que está em guerra. Veja, o Brasil tem muito mais reserva internacional que qualquer um desses países. O Brasil tem um superávit comercial que faz com que entre dólar pra caramba, muito maior do que qualquer um desses países. E como eu disse antes, o Brasil tem 100% da sua renda, da sua dívida, melhor dizendo, prescrita em real, que é moeda emitida pelo Banco Central. Então, na verdade, o que acontece com a taxa de juros no Brasil é uma manipulação do mercado a fim de manter os privilégios desses pequenos grupos que vivem desse juro absurdo. É isso, gente. E o escândalo que a gente viu essa semana do Boletim Focus só sublinha isso que eu estou dizendo.